Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 14 de outubro, cuja leitura do dia em Hebreus 9 e 10 e também Provérbios 16 a 18. Acompanhe comigo. Pega a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 10, versos 37 a 39. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação aqui podendo ser traduzido como preservação, possessão, propriedade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi impactado por alguma propaganda em outdoor? Eu já. E é bem provável que você já tenha sido ajudado por alguma informação útil propagada em algum deles, ok? E por que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui, esses versos que nós lemos, eles são uma menção a um outdoor registrado nas Escrituras, no livro do profeta Abacuque, cujo tema central é a maldade que será castigada e que o justo viverá pela fé, essa dualidade. E Abacuque 2, capítulo 2, versos 1 a 4, diz-nos assim a palavra de Deus. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Aonde dorei. E não é quem passe parar andando, aí para em frente. Não, quem passa correndo. Aonde dorei. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Ou seja, é verídico. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá. O justo pela sua fé viverá. O contexto aqui de Abacuque 2, verso 5, ele está falando dos caldeus que serão castigados. No verso 5, está dizendo da soberba. Do 6 ao 8, está falando da agressividade. Do 9 ao 11, da injustiça. O 12 fala da violência. Do 15 ao 17 está falando da imoralidade. E do 18 e 19 falando da idolatria. É interessante o versículo 20. Mas o Senhor está no seu templo, seu santo templo. Cale-se diante dele a terra. Nossos olhos estão vendo nos outdoors dos acontecimentos de que se vai aproximando aquele grande dia. Está chegando a hora. Nós temos a pandemia e as ameaças de pragas aí que têm surgido, os conflitos bélicos mais regionalizados e a grande guerra iminente. Você está acompanhando os noticiários aí em relação a Rússia e Ucrânia, armas nucleares, OTAN, ok? Blocos, anexação, né, de armas ali da Ucrânia. Blocos geopolíticos surgindo, o Brasil participando de um deles, inclusive o antigo BRICS, que vai mudar a sigla
porque novas nações estão entrando, né? E nesse contexto, o grande dragão chinês arrogando para si a liderança dessa nova frente de organização mundial. Eles têm declarado isso. A religião ecumênica, o líder católico, essa semana ele declarou uma irmandade religiosa entre as diferentes religiões, e isso mostrando aí a religião nos últimos dias, nos últimos segundos, ok? Dentro desse governo mundial. A cultura e a ideologia, olha essa cultura perversa que temos aí, maliciosa, perversa, mundana, não é mundana, né? Mas extremamente aviltante. A ideologia, olha as ideologias aí, a mentalidade de muitos distorcida, um pensamento coletivo distorcido, um gradativo aumento da perseguição à igreja. Se acompanha aí, né, ou os grupos no WhatsApp, ou status, ou canais no Telegram, grupos no Telegram, ou canais no YouTube, ou a sua rede social que você utilize, Twitter, Facebook, Instagram, a que for. Não estou falando nem da mídia convencional, tá? Estou falando das redes. Nós temos visto isso. E é interessante que 1 João 2,18, o apóstolo diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. João, há quase 2000 anos, declarando isso. A última hora, porque já vinha vários anticristos surgindo, se opondo a Cristo. Se lá era a última hora, eu vejo que aqui nós estamos nos últimos segundos do último minuto, da última hora. E mais um pouquinho, Jesus virá. Certamente Jesus logo vem, como ele disse, Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Antes, com a primeira carta às igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, Jesus declara que breve viria. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Agora, com a 7ª carta à Laodiceia, ele diz que está às portas. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Você já sabe meu entendimento sobre as cartas, 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, ali em Apocalipse, que revelam 3 aspectos: histórico, de igrejas que existiram no tempo que João estava supervisionando ali, as igrejas, com sede em Éfeso, uma representação de toda a igreja ao longo da história, em que as características das 7 igrejas, nós encontramos, em cada momento da história, encontramos as 7 características na diversidade, na pluralidade de pessoas que se dizem de Cristo. Mas, especialmente, um caráter de linha do tempo, onde Éfeso, no início, Laodiceia agora, no fim, ok? E se hoje nós temos os outdoors dos acontecimentos gritando para nós, propagando o retorno do Senhor Jesus, a cruz foi o maior outdoor de Deus, provando seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Versículos 38a e 39b. Mas o justo viverá pela fé, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja,
o texto está tratando de vida eterna. Só que olhando para como nós temos vivido, e a partir de agora, pode ser que você fique chateado comigo, mas olhando para como temos vivido, será que a expectativa por esse glorioso dia está em nosso coração? Quando nós priorizamos a necessidade, que posso até estar gritando alto, bem alto, as vontades que nos levam a cometer as mais constrangedoras futilidades, bobagens, os sonhos que nos fazem viajar à parte da realidade. Jesus está às portas. Oh, meus sonhos. As expectativas que vão além dos fatos e geram frustração. Espera além. Espera além. Não chega naquele além, fica frustrado. Os planos que fazemos por nossa conta e risco, sem sem pedir direção ao Senhor, gerando ansiedade em nosso coração. As lembranças que parecem enraizadas em nosso ser. Ai, naquele tempo era melhor. Ai, naquela ocasião, ó como era bom. As ideologias que colocam lentes sobre os nossos olhos, nos dando uma cosmovisão distorcida. E triste isso, porque tem irmãos que estão complicados em algumas questões, sabe, ideológicas. Eu fico abismado, mas retrata a realidade de que algo não está adequado, ok? E na verdade, não nos fica evidente com tudo isso que a eternidade não está em nosso coração. Seja sincero. A Bíblia nos revela que o homem é um ser adorador, vemos sempre isso. E, por isso, se ele não adora a Deus, ele busca adorar a outro mesmo sem perceber. Aquilo que ganha destaque na nossa vida e se torna prioridade tem um potencial risco de se tornar a nossa religião. E aí é algo importante de te falar. Porque numa fé religiosa existem três pilares. O mal, que é o que nos aflige, a terrível condição em que estamos, o Redentor, que é uma divindade que vai vencer o mal, que vai arrumar os males que estamos vivendo, a redenção, que é um mundo sem esse mal e com a ingerência deste Redentor, em que vamos para outra condição, de A para B, né? Mediante o conselho e a sabedoria dessa divindade, que promove um mundo bom, livre deste mal. Só que qual é o problema? Nós escolhemos quais são os nossos males. Qual é o Redentor que vai nos salvar? E qual o estado de redenção que esperamos? Ser inteligente. Na fé cristã, o mal não é a doença, problema no casamento, problema com o filho, problema no trabalho. Nada disso, com o vizinho, nada. O mal é o pecado. O Redentor não é esquerda ou direita. Não é A ou B. Não é algo maravilhoso para acontecer na minha vida, que isso vai mudar a minha história. O Redentor é Jesus. Você me ouve falar isso direto aqui. E a redenção, ela é o estar no novo céu e na nova terra. Só que a Bíblia narra essa história de redenção para que, redimidos em Cristo, nós vivamos o desejo de Deus de habitar conosco. Por isso, os benefícios da ausência do sofrimento e da presença das gloriosas delícias são apenas consequências de Deus habitar conosco. Ou seja, a redenção não consiste, não se trata do que podemos ter no céu, mas no relacionamento com quem desfrutaremos da presença por toda a eternidade, que começa aqui e agora. João 17,3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento com Deus. Mas o que está no centro das nossas vidas, ocupando lugar de foco, dedicação, de senhorio, de escape, tem muitas coisas que acabam sendo escape da realidade para nós. Que tem ocupado o lugar de redentor. Se são a necessidade, as vontades, os sonhos, as expectativas, os planos, as lembranças, as ideologias, etc, etc, será que temos visto aquilo que deveríamos ver e aguardando o grande dia da volta de Jesus Cristo? A nossa questão não é o que essas coisas se proporiam a resolver ou preencher um vazio existencial, porque o problema da humanidade é o pecado. E aqui na Terra, para não se distorcer o que eu estou falando, aqui na Terra nós temos sim nossas responsabilidades: família, trabalho, cidadania, serviço ministerial, mas elas não podem governar-nos, não podem ser alvo de idolatria. Porque se nós somos devotos de Jesus, dizemos: eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Se você é devoto de Jesus, você não pode ser de mais nada nem de ninguém. É simples assim. Ou adoramos a Jesus ou nada, ok? Deveria ser assim. Deveria ser adoramos a Jesus e ninguém mais, ponto. Deveria ser assim. Então, nem da necessidade, das vontades, dos sonhos, das expectativas, dos planos, das lembranças, das ideologias, nada disso pode receber a nossa devoção. Por quê? Versículo 34, na parte B, nós vemos que temos algo melhor. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. No versículo 36, na parte C, vemos que precisa ser o projeto da nossa vida, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É o projeto da nossa vida, precisa ser. E também, o versículo 33, na parte B, é de que está garantido por Deus, porque fiel é o que prometeu. Então, um correto e focado olhar para esse futuro fortalece a nossa fé, aquece a chama do amor e mantém viva a esperança de que em breve encontraremos com Cristo, pois está chegando a hora. Versículo 38, na parte B, e 39a, fala algo interessante aqui. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então, olhando para o contexto, nós vemos que o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como mediador de uma nova e melhor aliança, provando a superioridade de Cristo para encorajar os cristãos perseguidos a perseverarem na fé e não retrocederem, não retornarem ao judaísmo. E aí ele faz isso mostrando a superioridade da pessoa de Cristo, do capítulo 1 ao capítulo 13, verso 13. A superioridade do ministério de Jesus, do verso 4, do 4 a 10, 8. A superioridade da caminhada de Jesus Cristo, da vida de fé, do caminho. 10, do capítulo 10, do verso 19 ao capítulo 13, verso 25. Então, o escritor nos lembra que Jesus é um nome sobre todo nome, maior do que profetas, anjos, Moisés, Josué, Arão e todo ritual no judaísmo. E aí tem algo importante, preciso falar. Retroceder significa pecar voluntariamente, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por que você está pecando? Porque você quer. Quando você se afasta da vida de fé. Retroceder significa ter a expectação de horrível juízo e ardor em fogo e queimar no inferno. Mas uma certa expectação, 27, horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários.
Terceiro, merecer maior castigo do que a morte sem misericórdia. A morte sem misericórdia é terrível. Agora, a morte eterna, o castigo, precisamos nos atentar a isso. Quarto, quando o texto diz assim, sobre aquele que pisar o Filho de Deus. Porque é possível desprezarmos ao Senhor. Quinto, profanar o sangue da aliança, mesmo versículo na parte C, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Sexto, seria ofender o Espírito que te ofereceu a graça. Versículo 29, parte D, quando ele diz assim, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que por meio da fé em Jesus estejamos ali servindo, correspondendo à graça que nos foi anunciada pelo Espírito Santo. Retroceder é ser alvo do justo vingador, parte A do verso 30. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. A parte B do versículo nos mostra sermos réus no tribunal de Deus. Versículo 8. Perdão, 30b, e tem 8. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, é ser réu. 9. 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, cair nas mãos de quem pode lançar no lago de fogo e enxofre. E, em último aqui lugar, vejo que é ignorar que a perseguição não é novidade. Versículos 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos sinais passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grandes combates de aflições, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ok? Versículos 35 e 36 diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E que promessa é essa? É a promessa de vida eterna com Deus. Então precisamos manter a confiança para conseguir perseverar em fazer a vontade de Deus. Confiança vem do termo que significa liberdade de falar, sem segredo, sem ambiguidade, sem uso de figuras e comparações, e também é traduzido como intrepidez, claramente, abertamente, francamente, publicamente e ousadia. E isso eu vejo, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que ousadia é essa aqui do 19? Eu não rejeiteis a vossa confiança do 35. Ok? Então, primeiro, é não abandonando a intimidade do secreto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não abandone o secreto. Segundo, identificando-se com o sacrifício de Cristo, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Terceiro, contando com a ajuda do Senhor e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha Hebreus 4, 14 a 16.
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quarto, andando em santidade, ora 22, Hebreus 10. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você está falando de quê? Santidade, arrependimento, santificação. Mesmo capítulo ainda, no verso 23, eu vejo que é permanecer no Evangelho. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sexto, praticando a justiça. 24, né? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ok? Continuando, vimos também 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, permanecendo no Evangelho, sem mistura, sem acréscimos, sem subtrações, ok? Sexto, praticando a justiça, 24. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, praticar isso. Sétimo, sendo participante da igreja. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-vos, encorajando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos nos voltar completamente ao Senhor, porque está chegando a hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.